E esse aqui é o solo que eu acho maravilhoso do Everybody Wants to Rule the World, da banda Tears for Fears, que esse solo, ele tem uma característica, ele não tem velocidade, mas ele tem uma melodia que ela envolve muito, né? E quando eu ouvi a primeira vez que a partir do momento que eu me tornei guitarrista e tal, eu não conseguia compreendê-lo, né? Por quê? Olha só a estrutura dele. A base dele é isso aqui, ó. Pera aí que eu tenho que colocar aqui. Olha só a base do garoto. É só isso aqui, ó. É Lá, Sol. Ó. Ó. É isso aqui a base. Ou seja, é um solo em que eu tenho o quê? Olha que interessante. Um Lá maior e um Sol. Então, o que eu posso utilizar para criar esse solo e que faça sentido com essa harmonia, né? Porque a música, ela transita em torno desses dois acordes. E parece até que a música tá numa tonalidade que não é a tonalidade original da música. Porque a música, ela está em Ré maior. Essa é a tonalidade da música. Porém, ela começa no Lá, Sol. Lá, Sol. Ou seja, eu tenho essas tríades aqui, ó. De Sol, tríade de Lá. Que encaixa perfeitamente. Além disso, eu tenho, pensando no Lá, pentatônica de Lá, pentatônica de Sol. Ok, mas cadê o Ré aí, que seria o nosso centro tonal, digamos assim, né? A nossa tonalidade, que... Opa, peraí. Como é que eu penso a harmonia, a melodia e o solo dessa música? Ele já começa, olha só, ele começa no Ré, solta o Mi, depois faz o Lá e solta o Si. Ó. E em cima disso aqui, pá, pá. Aí ele faz, ó, pam, pam, Ré, Mi, Lá, Si, Mi, ó, Mi, Fá sustenido. Olha onde ele cai. Ele praticamente está baseado em cima da penta de Ré. Apesar de estar tocando Lá, Sol. Mas a penta de Ré é onde encaixa esse solo, né? Então, assim, o que me intrigou muito no pensamento de análise harmônica e melódica é que parece que não faz muito sentido. Por isso que quando eu vi a primeira vez, na minha cabeça reta, né, foi um esquema que quebrou o padrão, né? Porque quando a gente aprende as bases de improviso, as bases de melodia e de solo, ela sempre trabalha junto com a harmonia. Então, por exemplo, quando eu toco... Olha só, em cima da aquarela. Ré, Ré, Sol, Sol, Fá sustenido. Mi, Ré, Ré, Sol, Sol, Fá sustenido. Mi, Ré, Ré, Mi, Mi. E eu tô aqui, ó. Sol, ó. Ó. Tá tudo aqui dentro do acorde, ó. Agora aqui já no Tears for Fears já não, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ré e Mi. É isso aqui que ele vem. Só que ao contrário. Mais agudo, né? Ó. É Mi, né? Aí cai no Mi e no Fá sustenido. Sendo que eu tô... O Fá sustenido ainda entra, por exemplo, como o Sol 7. Né?
né? Aí ele faz isso. Olha que interessante agora. Agora ele vai pro Si, ó. Ele usa o Dó aqui, ó. Uma espécie de nota bem outside, porque eu tenho um Lá e um Sol. E se eu coloco um Sol com um Dó, não bate com a música. Então é muito interessante isso aqui, ó. Ele faz. Então, tudo em cima da penta de Ré. Olha só, porque a penta de Ré tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó, né? Ele faz Si, Dó, Si, Lá, Si, Lá. Ó, aí ele volta aqui. Aí ele cai agora no Ré. Vai pro Mi e cai no Fá sustenido, né? Esse bend aqui é no Fá sustenido. E continua aqui. Olha só que interessante. Cai no Fá sustenido. Aí depois ele... Aqui continua. Aí ele vai... Aí volta pro Ré. Sol, Lá, Sol, Lá. Muito louco isso aqui. Aqui ainda tem a ver, né? Porque eu tenho Sol, Lá, Sol, Lá. Só que ele toca Lá, Sol, Lá, Sol. E ele faz Sol, Sol, Lá, Sol, Lá. E vai de novo no Ré. Tudo bem, o Ré ele faz parte do acorde de Sol. Ó o Ré aqui, ó. Né? E aí, ele cai no Ré aqui. Só... Aí ele faz, né? Aí ele puxa um bend pro Mi. E cai no Ré de novo, ó. Volta pro Ré. Tudo bem, em cima do Sol, né? Então a gente pode... Se eu penso na penta de Sol aqui... Ela não se encaixa tanto quanto, olha só, melodicamente, quanto a pentatônica de Ré. Percebe que eu estou fazendo a pentatônica de Ré e tá encaixando perfeitamente aqui. Então, muitas das vezes, a lógica de uma melodia... ela não vai seguir sempre a estrutura daquele acorde, né? Ela vai buscar um outro caminho com notas que pertencem àquele acorde e notas que percorrem aquele acorde, né? Então, olha só, finalizando aqui, né? Que a gente tem, né? Aí ele puxa o bem e cai no Ré. Olha só, ele vai de novo, tudo penta de Ré. Aí cai no Sol. Aí ele faz, ó. Ele faz uma tríade de Fá sustenido menor. Olha que interessante. Ou, se eu posso pensar isso aqui, ó. Um arpejo de Ré 7+. Muito louco, né? Porque olha só, né? Aí agora aqui. Aí cai no Fá sustenido. Ou seja, eu tendo a entender que isso aqui vai cair aonde? No Ré 7+ mesmo. Que contém notas tanto do Lá maior, que eu tenho um Dó sustenido aqui do Lá, ó, né? E notas do Sol, né? Que ele faz. Porque esse Fá sustenido, ele pertence ao Sol 7+, né? Olha o caminho que a gente faz. É muito louco, eu gosto muito desse tipo de assunto, né? Então, olha lá. Aí agora olha o que ele faz.
Ó, Ré, Sol. Aí ele cai no Sol e puxa pro Lá. Repousa no Sol e termina no Lá, né? Então é um solo que, se a gente for pensar nessa construção melódica, ele parece que não faz muito sentido, mas ele se encaixa. Aí é que entra entender que certas notas, elas conseguem transitar em diversos acordes, como a pega-penta do Ré. Eu tenho Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, Si e volta pro Ré. Penta de Ré maior, né? Olha só, o Ré. Vamos pensar no acorde de Sol. O Sol é formado por quem? Sol, Si e Ré. Eu só não tenho na pentatônica de Ré a nota Si, né? Porque eu tenho Ré e eu tenho... a nota Sol. Mas eu tenho o Ré e o Si, que fazem parte do Sol, ó. Ele encaixa, ó. O Ré e o Si, ó. Ré, Si, Sol. Ou aqui, ó. Pentatônica de Ré. E no Lá? Eu tenho quais notas que formam o Lá? Lá, Dó sustenido e Mi. Eu tenho o Lá e o Mi na penta de Ré. E eu tenho Lá, né? Lá e Mi. Só não tenho Dó sustenido. Porém, aqui no solo a gente encontrou inclusive a nota Dó, né? Esse Dó, ele simplesmente serve como um quê de cromatismo. Não é cromatismo porque eu teria que atingir uma outra nota. Aqui é só... vamos chamar de ornamento, uma apogiatura, enfim. O que quiserem chamar. Mas é uma forma do solo mostrar... opa, peraí que eu sou diferente, né? Então, eu posso, inclusive, que nem eu tô falando aqui, de notas que pertencem ao acorde e que pertencem à pentatônica de Ré, né? Mas que a gente tá buscando essa conexão e algumas notas do solo não estão na pentatônica e nem na escala de Ré maior. Porque se eu coloco um Dó na escala de Ré maior, eu tenho Ré mixolídio. E em nenhum momento da minha harmonia em nenhum momento da harmonia eu tenho um Ré mixolídio, que seria... não tem essa sonoridade, mas ele colocou aqui. Só que muito rápido. Então, para a criação de solos, a gente tem que, às vezes, ampliar a nossa mente e não pensar simplesmente em caixotes fechadinhos com a nossa ideia harmônica. Porque aqui, esse solo, claramente, ele pensou muito fora da caixa. Mas muito, muito. Porque já começar o solo com isso aqui, ó. Não lembra um pouquinho o Thunderstroke, né? Né? Isso aqui, né? Mais ou menos. E aí, ó. Ele pegou essa ideia, que eu não sei nem da onde ele tirou. Provavelmente em algum lugar que ele ouviu e tá mais, ó. Isso eu acho genial. Não é um solo que precisa de um monte de técnica, não. Eu tenho que ter um bend bem afinado e um vibrato muito marcante, né? Além da digitação firme, né? Da palhetada firme, porque uma música que precisa de palhetada firme. Vibrato. Ó. Olha a palhetada firme. Vibrato de novo. Vibrato de novo. Ó, os slides, né? De novo vibrato. Ó, o bend.
é um solo que exige muito do feeling. Muito do feeling. Não tanto da técnica. É diferente do solo que eu preciso. De two-hand e tudo mais, né? Dos arpejos e tal. Porque essa coisa da velocidade, ela depende muito da precisão, né? De fazer a velocidade rolar. Ela não é que não tem feeling, mas é diferente, né? Por isso aqui tem muita coisa que eu sinto que ele tirou do blues, né? O vibrato ali do blues, aquela coisa do B.B. King, né? Pelo menos na minha cabeça, nessa minha percepção. Agora, como é que eu consigo estruturar isso? Por isso que, assim, é um caminho que a gente vai dando volta, e não parece que a gente consegue chegar a um consenso, porque minha harmônica tá aqui. Lá, sol. E aí, vamos voltar pra música, a melodia da música. Ó. Welcome to your life. There's no turning back. Even while you sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back, your mother nature. Everybody wants you to go. Olha só como é que é a melodia aqui. Si e Fá sustenido, ó. Welcome to your life. A base tá aqui. A nota Si, que é do acorde de Sol, e um Fá sustenido, que seria do Sol 7 baixo. Né? Então, só que se eu uso a penta de Sol aqui pra fazer aquele solo, eu não consigo encontrar a base que eu consigo ouvir naquela estrutura, né? Por quê? Porque senão teria que... O repouso tá aqui, ó. Ele repousa muito no Fá sustenido, ó. Ele volta de novo pro Fá sustenido, pensando na melodia da música. Olha o Fá sustenido de novo aqui, ó. Volta de novo aqui. Volta pro Fá sustenido. Fá sustenido. Então, esses pontos de apoio é que provavelmente deram essas ideias de, opa, peraí, eu vou repousar ali no Fá sustenido, mas o Fá sustenido é só uma melodia, uma nota melódica ali que encaixou perfeitamente com isso aqui, ó. Se eu faço o Fá sustenido aqui, ó, ó, vou fazer assim, ó. Ó, lá... É que, na verdade, é um Lá com baixo no Sol, né? Ó, até colocar aqui, ó. Ó. Ó, eu faço sustenido aqui na ponta. Olha aqui, ó. Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. Bom, eu vou terminar esse vídeo sem uma explicação tão lógica, né? Mas sim baseando-se na melodia da música, que é muito em cima do... Se eu penso em intervalo, ó...
eu tenho Si e eu tenho Fá sustenido. É a quinta justa do Si. Né? Ó. É uma coisa muito do Super-Homem. Intervalo de quinta justa. E é por isso que eu sempre falo, se a gente tem a base musical, se a gente tem essa estrutura aqui, ó, não é... Caramba, caiu. Caiu tudo aqui. Não tem problema. Mas se a gente tem essa estruturazinha aqui, ó, olha que coisa simples. Escala maior. Depois o quê? Campo harmônico maior. E depois o quê? Tríade. E depois o quê? Tétrade. E depois o quê? Pentatônica. No caso, pentatônica maior e menor. Tá? A tríade, a gente vai ter que desmembrar isso aqui para quê? Tríade maior, tríade menor, principalmente essas duas. E o desmembramento dessas duas aqui é o quê? Que a gente tem também. Da tríade maior surge a tríade aumentada. E da tríade menor surge a tríade diminuta. Ok. Da tétrade a mesma coisa. A gente vai ter 4 tipos de tétrade. 7 mais, 7, menor 7 e menor 7 bemol 5, tá? E posso acrescentar aqui também a penta blues. Aí da escala maior, se a gente aprende o que? A minha escala menor natural, olha a cachorrada latindo aí, natural, que é, ó, em cima do acorde relativo da tonalidade, né? Vamos pegar a escala de Dó, é igualzinho, tem as mesmas notas da escala de Lá menor. Com isso aqui, eu também vou ter o campo harmônico menor natural, porque são os mesmos acordes, né? Então daqui, campo harmônico menor natural. Isso aqui, gente, eu tenho um resumo da parte mais básica, não é nem básica, mais fundamental da música. Porque com isso aqui, eu consigo depois ir transitando para vários e vários estilos musicais, né? E aí, nisso aqui, a gente acrescenta o estudo de harmonia, que aí a gente tem o quê? A parte da estrutura da harmonia, que são as funções tonais, e entender muito bem a questão dos acordes dominantes. E, como fundamento para isso tudo aqui, eu posso colocar os... Escrevi errado. Será que alguém adivinhou aí? Intervalos. Os intervalos é que vão te dar toda a base para poder compreender as distâncias entre os sons, a distância da formação dos acordes, de formação de tríade, formação de tétrade, a pentatônica, entender a escala maior, entender a harmonia junto com as funções tonais, junto com os acordes dominantes. Aí de dominante a gente também vai ter os dominantes secundários, tá?
Claro, isso aqui é uma parte que eu chamo de fundamento. Fundamento. Se eu tenho isso aqui, eu consigo me virar em diversas situações musicais. Aí é que tá a questão. Porque não é só aprender isso daqui, é pegar isso aqui e jogar para a tua realidade musical. Pega o teu repertório e aplica isso aqui para ver se não dá certo. Dá certo. Até mesmo um repertório um pouquinho mais difícil, mais denso, como por exemplo o samba, que tem muito 2-5-1 de subquinto, com subquintos, né? O segundo intervalo com o subquinto e a tônica, os 2-5-1 menores, né? Enfim, a gente tem o jazz, a própria música fusion, alguns rocks progressivos e tal, que fogem, digamos assim, dessa estrutura mais rígida. Mas se eu entendo isso aqui, eu consigo depois jogar lá para aquele outro lugar que seria algo tão mega complexo, né? Porque isso aqui é base, é estrutural, é fundamento. Sem isso aqui, eu não consigo ir para frente. Então tem gente que procura estudar, né? Me procura para fazer aula e tal. E aí eu pergunto se a pessoa já tem isso aqui de conhecimento. Porque se não tem isso aqui, é difícil de ir para frente. É difícil de se aprofundar. A gente pega grandes músicos. Por exemplo, existe um mito de que alguns músicos não conhecem teoria musical. Alguns falam que Djavan não conhece. Que o João Bosco, que é do violão ali, da MPB, não o João Bosco do sertanejo, mas que ele não conhece muita coisa de harmonia e tal. Tem gente que falava que o Wes Montgomery também não conhecia nada de teoria musical, que era tudo no ouvido. Mas não é bem assim. Esses caras, eles não conheciam, alguns já faleceram, né, como o Wes Montgomery, eles não sabem dar, por exemplo, alguns nomes, mas eles entenderam a estrutura. Eles sabem que uma formação de campo harmônico maior tem um padrão. Ele entendeu o padrão. Pode não saber o nome, mas ele entendeu isso aqui. E isso aqui é que diferencia quem vai conseguir evoluir de quem não vai conseguir evoluir. Agora tem gente que toca e realmente não sabe nada disso aqui, que assim, são casos raríssimos, que a pessoa consegue tocar e, enfim, simplesmente ela toca e não faz ideia de notas e tudo mais, né? Mas mesmo essas pessoas entenderam o padrão. Por exemplo, o Luiz Gonzaga. Tem entrevista dele que ele não sabe que ele até aquele momento, né? Ele não sabia o que era um mi bemol, porque ele foi tocar no exército. Alguém perguntou se tocava sanfona, ele falou: eu toco sanfona. Aí pediram para ele tocar em mi bemol. Ele falou: eu não sei o que é mi bemol. Aí ele falou: ixi, ferrou, não sei, né? Não vou conseguir tocar aqui na banda do exército. E ele falou: até hoje eu toco, já famoso e tal, conhecido, o rei do baião, e não sabia o que era um mi bemol. Porém, ele sabia tocar o mi bemol. Ele sabia criar padrões com aquele mi bemol. Ele poderia muito bem tocar o que ele quisesse, né? Assim como, por exemplo, Dominguinhos, que não tinha conhecimento teórico, mas os improvisos dele, perfeitos, porque ele entendeu o padrão. E outra coisa que eu acho muito importante, que isso aqui a gente está falando de harmonia, mas estudar melodia, gente. A melodia é ela que manda na música. Porque eu posso tocar um monte de coisa. Ixi, desafinou. Ok, então vou tocar. Caramba, posso fazer um monte de coisa aqui. Mas, se não tiver uma melodia, são só acordes. Agora, se eu faço uma melodia, vou até colocar um drivezinho aqui. Mas se eu faço uma melodia qualquer.
A melodia, ela conversou muito mais do que aquele bando de acorde que eu toquei. Por isso que é importante conhecer isso aqui. Então, eu peguei o exemplo do Everybody Wants to Rule the Road, o solo final, porque ele me fascinou muito. Desde que eu ouvi essa música a primeira vez, lá nos anos 90, que eu lembro bem, eu ouvia e eu não compreendia. Mesmo depois de aprender isso aqui tudo, eu não compreendia. Porque isso vai além da parte técnica. Isso vai da parte do sentir, do sentimento, daquela questão de interpretação mesmo. De pegar, opa, peraí, mas por que eu tô fazendo isso aqui? Por que essa nota tá aqui? Mas, caramba, ela tem que ter exatamente essa função. Não, mas peraí, eu quero dizer isso aqui com a música, né? Everybody wants to rule the road. O que diz a letra da música? Todo mundo quer comandar o mundo. Todo mundo quer colocar o seu bedelho no mundo. Todo mundo quer ter o poder pra si. É isso que ele fala, né? No título da música. Então, assim, é uma música, de certa forma, que a bateria dela, olha só, a parte rítmica, o chimbal, ele não toca a colcheia. Não, ele faz. Só que é um ritmo muito fora do comum daquilo que a gente ouve por aí. Então, assim, por isso que eu gosto muito dessa música, eu ouço ela ad eterno, assim, porque eu não me canso dessa música, né? Dos arranjos, enfim, os teclados, a própria introdução ali. Essa introdução super simples. Né? Ó, é um Fá sustenido e um Lá e um Si. Ó. Isso aqui fala muito pra mim, mas muito. Muito mais do que simplesmente... Isso aqui é legal, bacana e tal, mas não é... Olha só como isso aqui fala. Então é diferente, gente, é diferente, né? Por isso que as grandes músicas, elas têm melodias cantáveis, né? Ninguém fica cantarolando aí uma música do Malmsteen. Por exemplo, a música do Steve Vai. O que a gente... Que é? Esqueci. Olha só, isso aqui fala muito mais de quando ele começa a improvisar. Não é mesmo? Isso tá conversando, né? Por isso que as baladas, não as festas, né? Mas a balada, o estilo balada, ele conversa muito mais com as pessoas, né? Enfim, gente, então é muita coisa, né? Mas eu precisava expressar isso daqui, jogar pra vocês e compartilhar com vocês essas minhas ideias e pensamentos e interpretações a respeito dessa música Everybody Wants to Rule the Road, principalmente o solo final. É isso aí, grande abraço e vamos dominar as cordas. E quem quiser estudar comigo é só ir no meu site ou me procurar lá no WhatsApp, danielsherman.com.br ou o 19982221386. Beleza então, gente? Abraço!